E nessa noite também, dando continuidade àquilo que o pastor nos ministrou aqui na semana passada, e algo que Deus gerou no meu coração ao longo dessa semana, fala também sobre paixão, também fala sobre promessa. E a palavra que Deus ministrou, ela tem o seguinte título: renovando a paixão para viver a promessa. Renovando a paixão para viver a promessa. Vamos falar todos juntos? Diga comigo: renovando a paixão para viver a promessa. Isso me dá a ideia de que a promessa não é algo que eu vivo instantaneamente. Isso me dá a ideia de que promessa não é algo que eu vivo de uma maneira automática. Não basta Deus ter promessas sobre a sua vida. Quantos creem que Deus tem promessas sobre a sua vida? Eu creio, Deus tem promessas sobre a minha vida. Você crê nisso? Amém? Mas para viver a promessa é outro estágio. Deus tem promessas sobre você, a Bíblia está repleta delas. Se eu não me engano, são mais de 8.000 aqui. Mas a questão é qual o caminho para viver essa promessa. Às vezes nós deixamos de viver promessas por falta de paixão. Às vezes nós deixamos de viver a promessa porque nós ficamos num lugar estreito, naquele lugar que nos limita. E o lugar que nos limita é o lugar que não permite que a gente tenha uma visão além da nossa vida. O lugar que nos limita, ele não permite que a gente veja a nossa vida na perspectiva de Deus. O lugar que nos limita faz com que você veja a sua vida somente na perspectiva humana. E Deus te convida nessa noite a ver a sua vida na perspectiva dele. Amém? A olhar do alto, a olhar, fazer uma projeção assim, a olhar a sua vida a partir do alto. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, certamente já, uma imagem feita de um drone. Como é lindo, não é? Você tem uma perspectiva do alto, e aí ele vem e vai, e te dá umas imagens mais próximas, mais distantes, ele aproxima, se distancia. É essa a imagem que Deus quer gerar no seu coração da sua vida. Ele quer que você veja a sua vida numa perspectiva do alto, e não de uma perspectiva limitada, uma perspectiva que te prende, mas uma perspectiva que te expande. Quantos querem isso? Amém? Mas nem sempre é fácil viver isso. Por isso a Bíblia deixa exemplos para nós. Por isso a Bíblia deixa exemplos de como Deus nos encontra nos momentos mais difíceis da nossa vida. De como Deus nos encontra nos momentos mais limitados da nossa história. Quando a gente está a ponto de desistir, quando a gente já não acredita em mais nada, quando a gente acha que não tem mais nada para nós, o que Deus faz? Ele nos encontra, renova a paixão e renova a promessa sobre nós. Amém? Abra comigo, Gênesis 15. Gênesis 15, primeiro livro da Bíblia. Eu quero saudar você que nos visita nessa noite. Você que está aqui pela primeira, segunda vez, terceira vez. Você é muito bem-vindo no nosso meio. Quero lembrar também que ali no nosso hall de entrada, aqui do templo, nós temos uma mesa ali de cadastro de batismo e recepção. Então, se você deseja ser batizado no próximo batismo, deseja ser recebido aqui na igreja como membro da igreja, por favor, preencha uma fichinha ali para nós. No dia 17 de setembro, isso mesmo, 17 de setembro, nós vamos ter batismo e recepção aqui na nossa igreja. Amém? Então não deixe de fazer isso ainda hoje, tá bom? Gênesis 15, se alguém perto de você está sem Bíblia, se você puder compartilhar a sua Bíblia com essa pessoa. A partir do verso 1, eu vou ler o capítulo 15, ele tem 2 momentos, ok? E eu vou ler apenas o primeiro momento do encontro de Deus com Abrão. Aqui ele ainda é Abrão, ele ainda não é o Abraão, pai de multidões, ou pai de muitas nações, mas aqui o nome dele ainda está como Abrão. E ali Deus o encontra, e aí a gente vai ver o que acontece nesse encontro. Gênesis 15, do verso 1 ao verso 6. Diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão,
Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou ao soberano Senhor: que me dirás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer, de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, e se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Amém? Vamos orar, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por mais um mês que iniciamos na Tua casa de atividades. Obrigado por esse primeiro domingo desse mês. Pai, Te agradecemos, já louvamos o Teu nome pelas bênçãos que o Senhor há de liberar sobre nós no mês de setembro. Nós já Te agradecemos por ela. Oh Deus querido, nós Te entregamos cada atividade da Tua igreja nesse mês. Ó Pai, que possamos em cada lugar, em cada atividade, possamos ouvir a Tua voz e possamos ter um encontro contigo. Agora, diante da Tua palavra, fala conosco, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, rocha minha e Redentor meu, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu começar essa palavra de hoje fazendo uma pergunta. Você já se sentiu desanimado, sem paixão, sem motivação? Já se sentiu movido por uma tristeza profunda, que a sua vontade mais era de parar do que de continuar? Sua vontade mais era de ficar quietinho, no seu cantinho, vivendo a sua vida e achando que não tem promessa para você, achando que o que Deus tinha prometido para você, acho que Ele se esqueceu, achando que Deus tinha liberado sobre a sua vida, parece que ficou esquecido no tempo, parece que Deus não se interessou em cumprir. Ele prometeu, mas Ele não se interessou em cumprir. Já se sentiu assim? Já sentiu, parece que a Bíblia não foi escrita para você? Sabe, ela diz assim, ó, não tenha medo, o que você mais tem é medo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas você não, parece que isso não faz parte da tua realidade. Seja forte e corajoso. O que é isso? É como se a Bíblia não fosse escrita para nós. A verdade é que tem momentos na nossa vida que parece que a gente não acredita muito aqui nessas verdades. Parece que a gente, e aí, irmãos, eu digo de uma impressão. Parece que às vezes a gente vem à igreja, nós viemos à igreja, adoramos a Deus, levantamos as nossas mãos, cantamos, sabe? Ouvimos a palavra, lideramos uma célula, até fazemos parte de uma, participamos de ministérios, mas muitas vezes parece que essa palavra que tanto é pregada, que tanto a gente ouve, ela não faz parte da realidade do nosso dia a dia. Parece que há uma distância entre aquilo que eu escuto na igreja e até de alguma forma canto, e até de alguma forma faz parte da minha vida, mas quando chega lá em casa, quando chega no meu trabalho, quando chega nos momentos de aperto e que limitam a minha vida, parece que isso tudo aqui é como se fosse um conto de fadas, é como se fosse uma fantasia, é como se fosse uma história de alguém, mas que não é a minha. Eu não sei se você já se sentiu assim. Eu já, e dou meu testemunho para você aqui, já, por muitas vezes, de não ter orações respondidas, de achar, meu Deus, será que é para mim isso? Será que realmente o que o Senhor tem é para mim? Será que essa vida apaixonante, vibrante, que o Senhor libera sobre mim através da sua palavra, será que é para mim mesmo? Quando o Senhor fala lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a vivam plenamente,
Será que essa vida é para mim? Porque quando eu olho para mim mesmo, a minha vida é tão limitada. Os meus sonhos parecem estar tão distantes da realidade. A promessa parece estar tão distante da realidade. O fato, irmãos, é que muitas vezes, o que mais parece é que nós servimos e vivemos na presença de Deus no automático. Sabe, no automático. Levantamos a mão no automático porque alguém pediu. Adoramos no automático, lemos a Bíblia no automático, fazemos devocional no automático, mas parece que esse negócio aqui que está aqui diante de nós não entra em nós. Parece que essa palavra, ela não vem como verdade profunda na nossa vida, a ponto de mudar, a ponto de dividir a nossa alma, a ponto de dar uma direção para a nossa história. A verdade é que não são poucos os momentos da sua vida e da minha vida que nós permitimos que as circunstâncias que são exteriores, elas determinem a nossa vida interior. Não são poucos os momentos da nossa história que o que nos acontece exteriormente, ela tenha um poder de determinar o que acontece interiormente na nossa vida. Não foi diferente com Abrão. Eu vou chamá-lo de Abrão, mas é mais conhecido como Abraão, mas é porque aqui ele está ainda como Abrão, ele é conhecido como Abrão e a Sara como Sarai. Ainda não é a Sara. E é interessante como Abrão, conhecido na palavra de Deus como o pai da fé, conhecido na palavra de Deus como homem que foi gerado ou que foi chamado para ser pai de multidões, de uma descendência. Se você ver lá em Gênesis 12, você vai ver, por exemplo, que Deus tem um chamado para Abrão. Deus o chama, o tira da casa dos seus pais, da sua parentela, e lhe faz promessas. Eu fico imaginando o coração de Abrão quando ele recebe essa palavra de Deus, esse chamado de Deus. Você já sentiu o seu coração assim, vibrar? Sabe, aquela sensação de que Deus está tocando em você, Deus está falando com você, é para você, não é para mais ninguém. Você pode estar no meio de uma multidão, mas você sabe que é para a sua vida. E é assim que Abrão certamente se sentiu. Deus o visita, Deus o chama e diz assim: olha, eu tenho uma promessa para você, você vai ser pai de multidões, de ti farei uma grande nação. E Abrão é motivado por aquela promessa. Abrão é levado a viver em função daquela promessa. Ele pega a sua esposa, ele pega o seu sobrinho, ele pega os seus empregados, os seus pastores, ele reúne lá as coisas que ele tinha, que ele conquistou ali na casa dos seus pais, e a Bíblia fala que ele sai para um lugar que ele não sabia onde era. Ele tinha a promessa, ele tinha a direção de Deus. E ele decide naquele momento, então, abrir mão daquela vida que ele vivia, onde ele viveu por muito tempo, onde estava uma vida consolidada, estabelecida, para viver, então, uma promessa. Você já fez alguma coisa por conta de uma promessa? Largou um emprego por conta de uma promessa? Já tomou uma decisão por conta de uma promessa? Eu me lembro que, quando eu estava assumindo meu ministério, Deus me chamou para um ministério integral, desde o início, mas não foi desde o início que eu fui pastor integral. Aliás, eu sempre fui pastor integral, na maior parte do tempo, eu fiquei um ano e pouquinho como parcial, né? E eu sempre me dediquei integralmente, mas na designação episcopal eu era pastor parcial. Ou seja, eu estava numa congregação, a congregação não podia me manter como integral, então a nomeação foi como parcial, mas eu vivia como integral, eu não tinha um outro trabalho secular, fora a igreja. Estava no início do ministério, aquela paixão do início, falei, não, eu vou com tudo, eu vou viver de fé, vou viver de bênção, E Deus, e eu acredito que foi Deus, para, de alguma maneira, não me testar, mas para eu escolher mesmo. Eu deixo um currículo numa escola e sou chamado, dentre muitas pessoas,
sou chamado para ser inspetor de alunos daquela escola, na Tijuca, do Rio de Janeiro. Eu fui trabalhar naquela manhã, meu coração bastante angustiado. Eu estava bem no início do meu ministério. A minha igreja, onde eu pastoreava, ela ficava a cerca de 40, 50 minutos de onde eu morava. A escola onde eu trabalhava era do outro lado da cidade. E ali Deus me angustiou naquele primeiro dia. Irmãos, aquele primeiro dia para mim, aquela manhã com os alunos, foi uma manhã horrível, porque eu estava angustiado. Eu falei, mas como é que vai ser o trabalho na igreja? Eu vou ficar aqui de segunda a sexta-feira, mas a igreja precisa de mim, a congregação precisa de mim, os irmãos precisam de mim, eu vou lá, eu tenho que visitar, eu tenho que orar, eu tenho que levar a Santa Ceia. Como é que eu vou fazer isso? A igreja é longe, o trânsito do Rio, como é que eu vou fazer isso de noite? Como é que vai ser? Eu não me lembro se eu tinha carro, eu acho que eu já tinha. E Deus me angustiou naquele dia. Eu almocei angustiado. Aí, uma supervisora diz assim, você vai precisar trabalhar fim de semana também. No sábado. Domingo não, mas domingo era por escala, às vezes por conta de prova de vestibular, vai precisar dar plantão. Mas certamente no sábado você vai ter que ter uma escala, pelo menos um sábado sim, um sábado não. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aquela paixão do início, sabe, de se lançar mesmo. E eu angustiado. Sabe o que eu fiz às 5 horas da tarde, irmãos? Pedi demissão. No primeiro dia. Eu comecei trabalhando às 8 e terminei às 5. A mulher não entendeu nada. Ela olhou para a minha cara assim. Aí eu estou pedindo demissão. Ela, o quê? Eu estou pedindo demissão. Mas como assim? Você foi selecionado dentre vários. Você foi escolhido, você tem o perfil da escola, você já trabalhou em escola. Certamente você vai crescer aqui. Você começa como inspetor, mas certamente você pode crescer daqui. Nós te damos plano de saúde. Nós vamos te dar alguns benefícios. Eu falei, eu sei. E eu nunca tive plano de saúde. Fui ter aqui nessa igreja. Esse ano, a partir desse ano eu tenho plano de saúde. Mas eu nunca tive. E eu não tinha plano de saúde, nem a minha esposa. E aí tinha aquela oferta do plano de saúde, sabe, dos benefícios e tal. Mas como assim você não vai querer? Por que você não vai querer? É tão vantajoso. Aí eu disse para ela, é que Deus me chamou para um ministério maior do que eu. Ela não entendendo nada, irmãos. E se eu estar aqui, não adianta eu estar aqui com o meu coração lá. Eu vou estar aqui, mas eu vou estar pensando lá na igreja. Eu vou estar pensando no que eu tenho que fazer lá. Eu vou estar pensando nos irmãos que precisam de mim lá, que eu tenho que visitar, que eu tenho que orar. Naquele irmão que está no hospital, que eu vou precisar ir lá para visitá-lo. E se eu estiver aqui, eu não vou poder ir lá. Então, assim, você me perdoa, falando isso com ela, você me perdoa. Porque eu não vou conseguir fazer um bom trabalho aqui para você. E aí aquela mulher, sem entender absolutamente nada, se despediu de mim. Não sei se ela ficou com raiva de mim, talvez, mas se despediu de mim e eu virei as costas e vim atender o chamado que o Senhor tinha para a minha vida. Mas sabe por que eu fiz isso? Porque aquele lugar me limitava. Isso não é regra, isso é minha experiência, ok? Minha experiência, experiência do pastor Augusto. Não, pode não ser a sua, mas a minha foi essa. Aquele lugar me limitava. Eu senti que aquele lugar, eu não estaria vivendo apaixonadamente o sonho de Deus para mim. Como Abraão está nessa tenda, eu me senti preso naquele lugar. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Eu não tinha salário direito, eu não tinha plano de saúde, eu não tinha benefício, eu não tinha nada, mas eu tinha Deus me garantindo, e foi um dos melhores anos da minha vida, em que eu vivi intensamente o chamado de Deus, sem saber muito bem o que estava fazendo, sem saber muito bem, novinho no ministério, sem saber muito bem para onde Deus ia me levar, e eu vivia intensamente aquele chamado de Deus. Quando nós estamos num lugar que nos limita, muitas vezes, se nós não tomamos uma decisão drástica na nossa vida, nós nos submetemos àquele lugar.
o que o pastor falou aqui sobre o povo que havia sido liberto. Chegou uma hora que eles pedem para voltar para o Egito. Porque o lugar que os limitava era um lugar que eles se submeteram. E eles, por não tomar uma decisão de viver além daquele lugar, de olhar além daquele lugar, chegou o momento que eles voltam, ou melhor, querem voltar para aquele lugar. E é interessante aqui como Abrão está limitado. Em Gênesis 15, nós vemos o pai da fé que sai de Harã com uma paixão, que sai de Harã movido por uma promessa dentro de uma tenda. Dizendo para Deus, eu não tenho filhos. O que ele está dizendo para Deus, irmãos? O que o Senhor me prometeu lá atrás, não cumpriu não, acho que o Senhor se enganou. Acho que não era para mim não, acho que era para um outro Abrão aí. Acho que é um outro cara que o Senhor não se enganou. Porque eu mesmo, o que o Senhor prometeu até agora não cumpriu. E sabe por que ele falou isso? Porque entre a promessa de Deus e a concretização dessa promessa, muita coisa foi acontecendo. Sabe aquela história de que Deus te libera algo, e entre você viver algo, o que Deus libera a você, muita coisa vai acontecendo e você vai dizendo assim, você vai se esquecendo até daquilo que Deus tinha liberado, você vai se esquecendo até da promessa que Deus tinha colocado sobre você. Por exemplo, vou te contextualizar, o texto diz assim, depois dessas coisas, ele começa com essa expressão, ou depois desses acontecimentos, ou seja, ele está nos obrigando a olhar para trás. O que aconteceu com Abrão atrás? Eu vou rapidamente passar por isso, mas se você ler depois com calma na sua casa, você vai ver, por exemplo, que chega num determinado momento, Abrão chega em Canaã, e ele vai se instalar na região desértica ao sul de Canaã, no Neguebe. Porém, era uma região que chovia pouco, e por conta da pouca chuva, ela tinha secas prolongadas, e por conta disso se instalou uma fome naquela terra. O que Abraão então faz? Pega toda a sua parentela, pega as suas coisas, pega o seu sobrinho, a sua mulher e desce para o Egito. Agora, você não vê na Bíblia nenhuma ordem de Deus para ele ir para o Egito. Ele vai para tentar escapar da fome, mas ele vai com as suas próprias pernas. Ele vai porque ele quis. E no Egito, você sabe o que aconteceu. Ele, por exemplo, se vê na obrigação, entre aspas, de mentir que Sara, por exemplo, era sua esposa. Porque ele pensa assim, nós vamos chegar lá no Egito, e vão olhar para Sara, vão vê-la que ela é muito bonita, e aí vão pedir para ficar com ela, e vão me matar por conta disso. Então Sara, ele combina com Sara, quando a gente chegar no Egito, você vai dizer que é minha irmã, não diga que é minha mulher, porque senão eu vou morrer. Meio egoísta, né? Pensando nele, né? Mas tudo bem. E aí, o que acontece? Chega no Egito, acontece exatamente isso. Sara, então, diz que é irmã de Abrão. Sara é levada ao faraó e Abrão é presenteado no Egito. A Bíblia não fala como o faraó descobre que Sara, na verdade, era mulher, mas fala aqui que Deus envia pragas para a família de faraó e para faraó. Mas não diz exatamente como descobre que Sara era esposa dele, na verdade. Quando o faraó se percebe disso, ele chama Abrão e o expulsa do Egito com as suas coisas. Mas olha só, porque ele toma uma decisão fora da vontade de Deus. Um grande princípio para a sua vida nessa noite. Entre estar num lugar abundante, fértil e de muitas coisas que esse lugar pode te oferecer, entre estar nesse lugar, mas não é o lugar que Deus te colocou, ok? Então, entre estar nesse lugar e num lugar hostil, sem dinheiro, em situações difíceis, apertadas, como Abraão estava, mas sendo o lugar que Deus te colocou, meu irmão, prefira o lugar que Deus te colocou. Entre o lugar da abundância, mas que não é a vontade de Deus, e o lugar da escassez, onde Deus te colocou, fique onde Deus te colocou. Amém? Mas Abrão não fica. Abrão vai para o Egito, pela sua própria perna, e lá ele tem que mentir, tem que inventar história, tem que enganar. Ele sai de lá expulso do Egito. Após isso,
Se você continuar a leitura, você vê que ele volta para Canaã, ele volta para aquela terra escassa, e os pastores dele começam a brigar com os pastores do seu sobrinho. Começou a haver contenda na família, começou a haver contenda, sabe? Aquela história de muita gente junta no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Começa a haver contenda, começa a haver briga. E começou a haver briga lá. Os pastores de Abraão começam a brigar com os pastores de Ló. E Abraão fica, sabe, vai embora. Tipo assim, onde você for, eu vou para o lugar contrário. Abraão não aguenta aquela situação. E aí ele deixa o seu sobrinho escolher. Olha, escolhe um caminho, escolhe um lugar. Onde você for, eu vou no lugar oposto. E a Bíblia fala que Ló escolhe o melhor lugar aos seus olhos. A Bíblia fala que Ló escolhe as campinas verdejantes perto de Sodoma. A Bíblia fala que Ló escolhe um lugar de abundância, um lugar fértil. A Bíblia chega a comparar aquele lugar como o jardim do Senhor. Para você ver o lugar que Ló escolhe. Porém, era num lugar de pessoas perversas. Se você continuar a leitura lá de Gênesis, você vai ver que será destruído por Deus. Sodoma e Gomorra. Mas Ló se instala ali. E Abraão fica naquele espaço. Abraão fica naquela terra escassa, seca, mas era a terra que Deus havia colocado. Vai segurando aí. Depois disso, ele recebe a notícia que Ló é tomado cativo por uma guerra desencadeada lá na sua região. Os reis da Mesopotâmia querem conquistar algumas cidades, e uma dessas cidades é Sodoma, onde Ló estava instalado. E ele é levado preso, cativo. E Abraão recebe essa notícia. O que ele faz? Reúne 318 homens e vai em busca de Ló para libertá-lo. Deixa eu perguntar para você, mas e a promessa mesmo? Cadê a promessa? Abraão passa fome, vive uma situação de escassa, vai para o Egito, volta do Egito, se instala de novo, separa a sua família, luta contra reis da Mesopotâmia para libertar seu sobrinho, que ele tinha se separado pouco tempo antes. Ele vive uma série de situações para lá e para cá, para cá e para lá, para lá e para cá, para cá e para lá. E cadê a promessa? A promessa vai ficando para trás. A promessa vai ficando para trás. A promessa vai ficando para trás. Você já se sentiu assim? Como se a promessa fosse ficando para trás, como você fosse de situação em situação, de estresse em estresse, de porta em porta, e a promessa vai ficando para trás. Tudo bem que teve algumas coisas boas, por exemplo, ele teve encontro com Melquisedeque. Melquisedeque, abrindo um parênteses, é uma figura emblemática na Bíblia. O cara aparece e desaparece do nada. Você já assistiu Caverna dos Dragões? Você lembra do Mestre dos Magos? Ninguém sabe quem é esse cara. O Mestre dos Magos, tudo bem que parece que tem lá quem é, né? Mas o cara aparece e desaparece. Do nada o baixinho está lá. Do nada ele some. Melquisedeque. Você não encontra o cara na Bíblia. Ele tem 3 menções aqui. Salmo 110, verso 4, Davi cita Melquisedeque, e Hebreus 7 faz uma alusão a Melquisedeque. Acabou. Você não conhece mais nada desse cara. Você não sabe quem é o pai dele, você não sabe a descendência dele. Hebreus 7 vai dizer que ele não tinha descendência. Tanto é que o autor de Hebreus faz uma alusão a Jesus. O compara, veja bem, não estou dizendo que Melquisedeque é Jesus, eu estou dizendo que ele é uma tipologia de Jesus no Antigo Testamento. Se você fazer a comparação de Hebreus capítulo 7, você vai ver exatamente a forma como o autor de Hebreus interpreta a figura Melquisedeque no Antigo Testamento. O cara que era rei e sumo sacerdote, aí estão as comparações, e aí isso é conversa para outro dia, mas rei e sumo sacerdote fora do contexto israelita. Aqui Deus ainda não havia formado um povo, Deus chama Abraão para formar um povo. Não havia lei, por exemplo. E aí você vê, por exemplo, Abraão dando dízimo a Melquisedeque. Você vê que o dízimo é antes da lei, o dízimo não começa na lei. Porque o povo hebreu ainda não está formado aqui. Deus está começando uma história. Então acontece nessa história toda algumas coisas boas. Deus dá alguns recados para Abraão, mas de uma forma majoritária,
a maior parte das vezes, Abrão vive situações de estresse. Abrão vive situações difíceis. E enquanto isso, a promessa vai ficando para trás. Enquanto isso, aquilo que Deus prometeu em Harã, ele sai de Harã por causa de Deus. E Deus parece que se esquece dele. A impressão que dá é que ele vai caminhando, vai fazendo, ele vai fazendo coisas dele mesmo. Ele vai fazendo coisas pela decisão dele mesmo. Sabe? Não é que Deus o abandonou, não é que Deus o... Não, é porque não era para ser cumprida a promessa naquele momento. A promessa era mais à frente. Mas Abrão, ele é ansioso. Ele toma algumas decisões movidas pela ação dele mesmo, pelo sentimento dele mesmo. E quando ele chega, no capítulo 15, ele entra numa tenda, e a impressão que dá é de alguém desacreditado, tipo assim, não era para mim. Por que você está dizendo isso, pastor? Olhe comigo. O que ele diz para Deus, olha o que ele responde para Deus. Ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro que possui Eliezer de Damasco? Ou seja, o que você está dizendo? Como assim? A minha descendência vai ser grande. Como assim? O Senhor vai me dar uma descendência? Eu continuo sem filhos. Deus está no controle de cada acontecimento da nossa vida. Você crê nisso? Deus está no controle de cada acontecimento da sua vida. Não importa a situação, não importa o grau, não importa o tempo, Deus está no controle de cada acontecimento da sua vida. Ele não desiste dos propósitos dele para você, acerca de você e sobre você. Por mais que você pense que ele se esqueceu, por mais que você pense que ele se enganou, por mais que você pense que não é para você, se Deus prometeu e é para você, ele não desiste dos propósitos dele na sua vida. Deus encontra Abrão naquela tenda, ele está lá, sabe, todo murchinho, desanimado, a impressão que nos dá aqui é que ele está sozinho, com seus pensamentos voando, e Deus o encontra. Você consegue fazer uma relação com algumas pessoas da Bíblia? Por exemplo, Moisés, quando mata o egípcio, ele foge do propósito de Deus, ele foge do que Deus tinha estabelecido para ele. O que Deus vai fazer? Vai o encontrar lá em Midian, na terra do seu sogro, quando ele estava trabalhando lá, cuidando de ovelhas, das ovelhas do sogro, ele vai lá e encontra Moisés. E eu tenho um chamado para você, vamos voltar? Eu tenho uma vida apaixonante para você, Moisés, vamos voltar? Vamos parar de fugir de mim? Você errou, você tomou uma decisão impulsiva, você matou uma pessoa, mas eu vim aqui para renovar minha paixão sobre a sua vida. Eu vim aqui porque eu tenho algo estabelecido para você, eu tenho uma promessa para você, eu tenho uma missão para você, eu tenho um chamado para você. Vamos voltar para lá, que a sua missão ainda não foi cumprida. Quando Pedro está chorando amargamente, depois que ele nega Jesus 3 vezes, Jesus morre, Jesus ressuscita, mas a ferida estava aqui dentro. Pedro estava arrependido, Pedro estava pensando assim, meu Deus, será que Jesus vai me aceitar? Será que eu ainda sou capaz de trabalhar? Será que eu ainda sou capaz de viver a vida que Ele tem? Poxa vida, Jesus investiu em mim 3 anos, para eu negá-lo no final da vida. Caramba, Ele me chamou, eu larguei tudo, e agora? Eu neguei, eu abri mão da vida que Ele tinha para mim. O que Jesus faz, irmãos? João capítulo 21, Jesus vai ao encontro de Pedro para restaurar e renovar a paixão dele. Ele está lá choroso, amargurado, triste, como Abraão estava aqui. E ele diz assim para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Um cara que o havia negado 3 vezes, ele vai ao encontro de Pedro para renovar a paixão dele e diz assim, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que acontece comigo e com você? A mesma coisa. Diga comigo, a mesma coisa. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos em que nós não acreditamos mais, nos momentos em que a gente não consegue enxergar nada além do que a limitação da nossa vida, Deus vai ao encontro de você para renovar a sua paixão e dizer para você que não é o fim. Sabe por quê? Sabe por quê, meu irmão?
Sabe por quê? Sabe por quê? Porque há um chamado para você, há um propósito para você, há uma promessa para você, há uma causa para você, que não é causa de homens, é causa dos céus, é de eternidade. Os céus têm um plano com a sua vida. Se você está aqui ainda, é porque esse plano não foi cumprido. Se você está aqui ainda e chegou até aqui, é porque a propósito de Deus para a sua vida, todo ele ainda não se cumpriu. Por mais que você queira parar, entregar os pontos e desanimar, Deus não desiste de você. Deus não vai desistir de você. Deus não vai desistir de você. Talvez existam pessoas aqui nessa noite que estão em tendas. Talvez existam pessoas aqui nessa noite que estão vivendo no automático. Talvez existam pessoas aqui nessa noite que não acreditam. E não é porque você não tem fé, mas é porque a vida está sendo tão dura com você. As situações estão sendo tão duras com você, que você lê a palavra, mas não consegue absorver a palavra. Você lê a palavra, mas não consegue ruminar a palavra. É como se essa palavra estivesse muito distante de você. É como se essas promessas aqui estivessem muito distantes de você. Meu irmão, minha irmã, nessa noite, receba de um renovo de paixão do Senhor sobre a sua vida. E Deus vai ao seu encontro nesse lugar, porque Ele não desiste de você. Ele não desiste da sua vida. Tudo que te aconteceu até aqui, grava isso. Tudo que te aconteceu até aqui, de alguma maneira te trouxe a estar aqui nessa noite. Tudo que aconteceu a você, de alguma forma trouxe você até aqui. Mas não se contente onde você chegou. Esteja preparado para onde Deus quer te levar. Abraão tinha chegado até a tenda, mas não era a tenda o final não era a tenda. Deus queria mais. Deus ia conduzir mais, por isso Deus visita Abraão e diz assim, olha, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o final da sua história, ainda há uma promessa que eu liberei sobre você que ainda não cumpri. Mas como, Senhor? Eu não tenho filhos. E Deus então nessa noite nos dá algumas direções sobre o que fazer em momentos assim, em que nos encontramos limitados, com a promessa parece que adormecida na nossa vida. Primeira coisa, em momentos em que sua vida se encontra limitada, para renovar a paixão e viver a promessa, ouça a voz correta. Diga comigo, ouvir a voz correta. O verso 1 diz que Deus visita, depois dessas coisas, Deus visita Abrão, e o texto diz assim, e o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Irmãos, às vezes, Deus vai falar com você de uma forma bem calminha. Às vezes, Deus vai sussurrar no seu ouvido. Às vezes, Deus vai falar com você de uma forma baixinha. E aí você precisa discernir na sua vida o que é a voz de Deus e o que é a voz, por exemplo, da sua carne. Que te pede muitas vezes para parar, que te pede muitas vezes para desistir. Você precisa discernir na tua vida o que é a voz de Deus e o que é a voz da multidão, das pessoas. Você precisa discernir na sua vida o que é a voz de Deus e o que é que são as vozes estranhas. Você precisa, em meio aos gritos da sua alma, ouvir o sussurro do chamado de Deus na sua vida. Porque o que parece muitas vezes é que as circunstâncias, o medo, as pessoas, nós mesmos, o diabo, estão gritando sobre nós, estão pressionando sobre nós, diante dessa turbulência de vozes, diante dessa turbulência de situações. Você precisa separar e discernir qual é a voz de Deus, o que Deus está falando para você. Porque o diabo sempre vai ter uma coisa para falar para você. Alguém sempre vai ter uma coisa para falar para você, não é? Tem pessoas que simplesmente não sabem ficar quieta. Não sabe só orar. E quando abre a boca, piora tudo. Infelizmente. Por isso que a Bíblia fala que melhor é ouvir, ser tardio em falar. É mais sábio ouvir, muitas vezes, do que falar. Mas tem pessoas que não conseguem. Então sempre vai ter alguém para dar uma opinião na sua vida. E para te botar para baixo. Sempre vai ter. Agora a questão é,
De que maneira nós vamos discernir voz que está externa a nós da voz de Deus? Deus sempre tem algo para nós nos momentos da nossa vida. Olha só, ele encontra Abrão e ele diz assim para Abrão: não tenha medo. Diga para o seu irmão assim: não tenha medo. Não tenha medo. Abrão é visitado por Deus, Deus encontra Abrão e Deus renova o cuidado sobre Abrão. Não tenha medo. E quando Josué está com medo, quando Josué está no aperto, quando Josué está numa área limitada, o que Deus fala para Abrão? Para Josué, lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. O que Deus fala para você? Deus fala para você que a sua vida é dele, por isso você não precisa ter medo. A sua vida é dele. Ele está cuidando de tudo, Ele está no controle de tudo, meu irmão. Você crê nisso? Existe uma expressão, não temas, para cada dia do ano. Você sabia disso? 365 expressões na Bíblia. Com essa expressão, não tenha medo. É para eu e você nos lembrarmos a quem nós pertencemos. É para eu e você nos lembrarmos quem é o nosso Senhor. E Ele continua, não tenha medo, eu sou o seu escudo. Ele faz questão de lembrar Abrão que ele o chamou, ele não precisava ter medo, ele estava cuidando de tudo. Abrão está lá, com medo, está lá, desanimado, está lá entregue. E ele diz assim, ó, eu sou o seu escudo, ou seja, eu cuido de você, eu protejo você, a sua vida está nas minhas mãos. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa, você é propriedade exclusiva de Deus. Você não é das suas preocupações, você não é da sua doença, você não é da sua tormenta, você não é das suas tribulações, você não é daquilo que prende você. Você é propriedade exclusiva de Deus. Deus é Senhor da sua vida e Ele tem promessas sobre você, e as promessas que Ele tem sobre você, Ele mesmo cuida de cumpri-las. Aleluia! Você crê nisso? Pode demorar, pode passar, alguém pode falar, a sua vida pode dar a entender que está indo no lado oposto, mas Deus não se esquece do que Ele promete, Deus não desiste dos seus propósitos, Ele vai te visitar e Ele vai falar com você como falou com Abrão. E Ele fala para Abrão, eu sou teu escudo, eu estou cuidando de você, cara. Eu estou cuidando de você, cara. Amém? E eu vou falar para você agora. Eu estou cuidando de você, cara. Eu estou cuidando de você, mulher. Eu estou cuidando de você, jovem. Eu estou cuidando de você, homem. Eu estou cuidando de você, mulher. Creia nisso. Creia na minha voz. Ouça a minha voz. Ouça a voz correta, meu irmão. Gente, para te desanimar vai ter um monte. Pode aplaudir. Gente, para te desanimar vai ter um monte. Escuta o que Ele está te dizendo. Eu sou teu escudo. Eu estou cuidando de você. Sabe o que Ele está falando para Abrão? Você não morreu naquela guerra dos reis porque eu não deixei. Não é porque você é forte não, Abrão. Não é porque você sabe lutar. É porque eu não deixei. Eu sou teu escudo. Sabe aquele cara que atingiu uma lança no teu coração? Eu não deixei, eu sou teu escudo. Sabe aquele cara que ia te assaltar na rua? Sabe esse cara? Deus falando para você, eu não deixei porque eu sou teu escudo. Sabe aquele acidente que você ia ter? Ele dizendo para você, eu não deixei porque eu sou teu escudo. Sabe aquela situação que se levantou para te engolir? Ele diz, eu não deixei porque sou o teu escudo. Aleluia! Creia na promessa de Deus, meu irmão. Entre tudo que é lançado sobre você e o que Deus diz, por favor, ouça a voz correta. E por fim, Ele diz, grande será a sua recompensa. Grande será a sua recompensa. Como é bom viver de promessa. Amém? Como é bom viver de promessa. Olha só o que Deus diz para Abrão, grande será a sua recompensa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano tudo que Deus preparou para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nenhuma arma forjada contra você tem poder contra você, porque Deus é o seu escudo e Ele é a sua recompensa.
Aleluia! E Abrão, naquele momento, ele absorve a voz de Deus. Quanto maior é o nível do seu discernimento, maior será o nível da sua profundidade. Grava isso no teu coração, por favor. Muito discernimento, ou seja, é Deus falando, Deus tem algo para mim, Deus está me dizendo alguma coisa. Muito discernimento, muita profundidade em Deus. Pouco discernimento, pouca profundidade. Tem pessoas que vivem uma vida rasa com Deus por falta de discernimento, porque ouvem todo mundo menos a Deus, porque ouvem vozes do mundo, do diabo, de pessoas, menos a de Deus. O diabo está tentando, o diabo está armando, o diabo está fazendo, o diabo está isso, o diabo está aquilo. Mas e o que Deus está fazendo? O que Deus está te falando? Ah, não sei, por enquanto eu estou prestando atenção no diabo, depois eu presto atenção em Deus. Muito discernimento, muita profundidade. Segundo lugar, para renovar a paixão e viver a promessa, pense além das suas possibilidades. Diga comigo, pensar além do que é possível. Olha o que ele diz para Deus: ó Senhor, soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro que possua é Eliezer de Damasco, ou Damasceno, como deve estar na sua tradução. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Deus promete a Abraão, fica preso na sua possibilidade, ou na sua impossibilidade. Ele não pensa além do que é possível. Ele diz assim, como é possível eu ter filhos? Ele devia estar pensando, eu já sou velho, a minha esposa é estéril. Senhor, não é para mim, olha tudo que eu passei até agora, nada, estou sem filho. Tanto é que depois, no capítulo 16, você vê que vem Ismael, que não é o filho da promessa, ele continua fazendo algumas coisas, e Deus continua estabelecendo alianças com ele. Até que 25 anos depois, chega o filho da promessa. E você quer viver promessa no mesmo dia, né? Você quer viver promessa no mesmo dia. 25 anos depois, quando ele tinha 100 anos, chega Isaac. Mas nós precisamos pensar além. Por que ele chama a atenção do criado? Porque se ele não tem filhos, quem ficava com a herança era o seu principal criado. Que nesse caso aqui era Eliezer, ou Eliezer, que devia estar lá, né? De olho na herança do Abraão. O filho não está chegando, por enquanto sou eu. Por enquanto é eu que sou dono disso aqui. E Abraão está angustiado, porque não tem filho. E se ele morrer, já é idoso. Se ele morrer, é ele que fica com a herança. Mas Deus quer te convidar nessa noite a pensar além das suas possibilidades. Olha o que Deus faz. O verso 4, ele deixa claro o que ele podia fazer. Ele diz assim, então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Quando ele fala isso, olha o que Deus responde. O seu herdeiro não vai ser esse, não vai ser Eliezer, não. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Deus faz questão de reafirmar a promessa. Deus não fica de conversinha, não. Ele fala, não vai ser esse, é você que vai gerar o filho. Uma segunda coisa que Deus faz, pega Abrão, olha, pensa na imagem do texto, e conduz Abrão para fora da tenda. O verso 5 diz que ele leva para fora da tenda Abrão. Meu irmão e minha irmã, com muito carinho eu falo isso para você nessa noite. Com muito carinho. Sai da tua tenda. Sai do lugar que te limita. Sai, você não vive nesse lugar, você não vive para esse lugar. Ah, pastor, mas eu não consigo, meu irmão, minha irmã, a primeira coisa é, você só precisa deixar Deus te conduzir. Deus faz um convite para Abrão, vamos sair daqui? Vamos sair? Ele leva Abrão para fora da tenda. Ele convida Abrão para olhar outras coisas, além da tragédia dele. Existem pessoas tomadas por visão de urubu, que só vê carniça. Não é? Só vê tragédia. Meu Deus, tem uma especialidade em achar tragédia. Achar tragédia com ele mesmo. Tudo acontece com ele. Tudo acontece na sua família. Tudo acontece no seu trabalho.
Tenha visão de águia, meu irmão, minha irmã. Olhe por cima, olhe por alto, deixa Deus te conduzir. Deus quer tirar você desse lugar que te limita. Se a tua visão está te limitando, sai, deixa Deus te conduzir. Sabe o que depois ele fala para Abrão? Olha para o céu. Diga para o seu irmão assim, vamos olhar para o céu? Diga para ele. Ele diz assim, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. O problema nosso é que nós ficamos na tenda, nós ficamos presos, limitados na tenda, olhando com uma visão limitada sobre a nossa vida, e esquecemos que Deus é Senhor dos céus, e o Senhor dos céus é aquele que realiza todo e qualquer milagre, e muda toda e qualquer história da nossa vida. O que Deus está convidando para você nessa noite é: olhe para mim, olhe para o céu, levanta a sua cabeça que a sua redenção logo se aproxima. Mas só não fique olhando para o céu no meio da rua, por favor, porque corre o risco de um carro te encontrar e não Deus. Então, olhe para o céu no seu quarto, olhe para o céu na sua casa, olhe para o céu no seu trabalho, olhe para o céu sobre essa enfermidade. É nesse sentido que eu estou dizendo, tá bom? Amanhã vai todo mundo parado no meio da rua olhando para o céu. Não faça isso, por favor. Deus convida Abrão. Vamos pensar além das possibilidades, Abrão? Deixa eu perguntar para você, meu irmão ou minha irmã. Qual área da tua vida que você precisa olhar para o alto? Qual área da tua vida que está limitando você e que você precisa ter uma visão de águia e não uma visão de urubu? Qual área da tua vida que o Senhor quer te convidar nessa noite a pensar além da possibilidade? Terceiro e último princípio nessa noite. Para renovar paixão e viver promessa, diga comigo, eu preciso continuar crendo no propósito. Verso 6 diz que Abrão creu no Senhor. Abrão creu no Senhor. Você não precisa viver em função de grandes explicações. Você precisa viver em função de grandes promessas. Muitas vezes o que Deus prometeu não dá para ser entendido, mas promessas não servem para serem entendidas. Nós precisamos crer. Crer não significa necessariamente entender tudo o que acontece na nossa vida. Crer não significa necessariamente entender tudo. Nesse momento, Abrão não está entendendo nada. Abrão continua sem filhos, Sara continua estéril, ele não está entendendo nada, mas ele decide crer, ele decide lançar uma palavra de fé. O texto diz que Abrão creu no Senhor. Meu irmão, minha irmã, por mais que você não entenda o propósito, por mais que você não compreenda, por mais que você não consiga discernir o que Deus está fazendo, creia e obedeça, creia e obedeça. Porque Ele sabe exatamente onde vai dar a sua vida e para onde Ele está conduzindo você. Amém? Por mais que você não entenda, se você quer renovar a paixão, se você não quer ser sugado pelas situações da sua vida, creia e obedeça. O grande problema é que a gente quer entender tudo. O grande problema é que a gente quer, sabe, nós somos lógicos demais, nós queremos entender todas as coisas. Enquanto isso, Deus está pedindo para nós: creia em mim, creia no meu propósito, me obedeça, todas as coisas cooperam em favor de você, se você me ama, então creia em mim, me obedeça, creia e obedeça, faça o que eu te peço, por favor, não se desvie para a direita, não se desvie para a esquerda, simplesmente faça o que eu estou mandando, simplesmente faça o que eu estou pedindo, porque aquilo que eu prometi a você, eu vou garantir. Então, para viver promessa, e para renovar a paixão, creia e obedeça. Você olha para os acontecimentos da sua vida e só enxerga os limites da tenda? Deus quer convidar você nessa noite a olhar para o alto, olhar para os céus, dar um passo e uma resposta de fé na direção da promessa que Ele tem para você. Pastor, essa promessa está distante. Ela não está distante. Essa promessa, ela está no tempo de Deus. Ela não está demorando, ela está no tempo de Deus. Não adiante,
Não tome decisões precipitadas, porque é Deus que cumpre promessas. Eu e você, nós precisamos caminhar na direção de viver as promessas que Ele mesmo tem para a nossa vida. E para fazer isso, é crer e obedecer, porque muitas vezes a gente não está enxergando nada. Sabe aquelas pessoas míopes, que não enxergam muito bem? Eu acho que eu sou míope, porque coisas assim muito distantes, eu já fico atordoado. E me embaça a vista. Existem pessoas que estão com as suas visões embaçadas. Estão tão limitados pelo hoje, tão limitados pelo passado, tão limitados por que aconteceu na sua vida e por que acontece na sua vida, que não conseguem enxergar o que Deus está gerando na sua vida, ou o que Deus quer gerar. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, meu irmão e minha irmã. Creia e obedeça, porque Ele está lá na frente. Ele está conduzindo você. Mais importante de onde você está, é para onde Deus está te levando. Por favor, creia que os planos que Ele tem para você, Ele há de cumprir todos eles. Todos eles. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Deus tem algo para você nessa noite. Deus tem algo para você nesse lugar. Você chegou até aqui. Você podia não ter chegado. Você podia ter morrido em várias situações da sua vida. Você chegou até aqui. É porque você ainda não viveu tudo o que Deus tem para você viver. Deus tem promessas a serem cumpridas na sua vida. Deus tem promessas sobrenaturais a serem cumpridas na sua vida. Ele te chama. Sabe o que Ele faz com Abrão? Ele vai ao encontro de Abrão. Sabe o que Ele faz com você e comigo? Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele vai ao nosso encontro para nos dar uma nova visão, para nos dar um novo entendimento. Eu não sei o que está limitando você na sua vida. Eu não sei o que está limitando você na sua história. Eu sei de uma coisa. Olhe para o céu. Levanta a tua cabeça, porque a sua redenção se aproxima. Levanta a sua cabeça, porque a sua redenção se aproxima. O Deus que faz promessas é o Deus que cumpre promessas. Amém? Feche os teus olhos. Eu não vou te chamar ao altar por conta do horário. Eu não vou te chamar ao altar, mas eu vou te fazer um convite. Talvez você entrou aqui e você sente que a sua vida está limitada. Você sente que a sua vida está precisando de ser expandida por Deus. Você sente que as coisas vão acontecendo, as situações acontecendo e você vai ficando para trás, vai ficando para trás. Mas veja o que eu te disse no início dessa palavra. Para viver promessas, viver promessas não é algo instantaneamente, não é algo que acontece no automático, mas é fruto de uma postura, é fruto de uma decisão de vida. A minha palavra vai para você que ainda não tomou uma decisão de entregar-se a Jesus. Eu vou fazer 2 únicos convites nessa noite. O primeiro convite é para você que ainda não se entregou a Jesus. Você que está aqui nessa noite e que ainda não tomou uma decisão. Talvez você venha à igreja, talvez você já ouviu várias pregações, mas até hoje você ainda não tomou uma decisão. Deus te trouxe aqui nesse lugar para mais uma vez ir ao seu encontro e te dar uma oportunidade de você ter a sua vida transformada por Ele, dele elevar a sua vida e dar à sua vida um novo sentido. Um novo sentido.
tudo começa com uma decisão que você assume nesse lugar, nessa hora. O segundo convite é também para você que já tomou essa decisão, mas se desviou dos caminhos do Senhor, se distanciou, mas nessa noite Deus te chama e te convida para retornar, para tomar uma decisão drástica na sua vida. Quem sabe só falta uma decisão para você, de voltar, de dizer: Senhor, eu quero de novo viver o que eu já vivi um dia, eu quero de novo ouvir a tua voz da forma como eu já ouvi um dia. Quero fazer esses 2 convites para você. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, se você deseja reconciliar-se com Jesus, levante sua mão onde você está. Tem uma pessoa aqui. Mais alguém? Levante sua mão onde você está. Pode vir para cá, filha, pode vir. Mais alguém? Vem alguém acompanhando ela, por favor. Mais alguém? Onde você está? Levante a sua mão. Na galeria, aqui embaixo, onde você estiver. Temos alguém? Levante a sua mão bem alto para eu te ver. Alguém que deseja aceitar Jesus, receber Jesus ou voltar para Jesus. Tome uma decisão nessa noite. Tome uma decisão nesse lugar. Se você deseja viver por propósito, se você deseja viver a promessa, a Bíblia fala que a maior das promessas é a promessa da salvação, que Deus enviou Jesus ao mundo para que o mundo fosse salvo por Ele.